pessoal, sejam bem-vindos. Daremos início agora à segunda aula da disciplina Zoologia de Invertebrados. Lembrem-se de anotar sempre as informações que julgarem relevantes e as dúvidas, caso tenham, para postar no Fórum Tira Dúvidas do ambiente virtual da nossa disciplina. Nessa aula, começaremos a abordar o reino Animalia, ou como também é chamado, Metazoa. Falaremos das hipóteses de surgimento dos primeiros animais e sobre as características dos filos mais primitivos, que compreendem os filos Porífera, Cnidaria e Ctenófora. Os temas dessa aula se encontram nas unidades 3 e 4 do caderno didático. Vamos lá então, pessoal! O reino Metazoa, também conhecido como reino Animalia, é composto por organismos eucariontes, pluricelulares e heterotróficos. Esse reino contém mais de 1 milhão de espécies descritas e bastante distintas anatômica, morfológica e fisiologicamente. No que diz respeito ao hábitat, os metazoários também apresentam grande variabilidade, podendo ser encontrados em ambientes aquáticos e também terrestres. Seus hábitos alimentares também são diversos, existindo animais herbívoros, carnívoros, parasitas e até mesmo saprófagos, que são aqueles que se alimentam pela decomposição de plantas e animais mortos. Como surgiram os primeiros representantes do reino Metazoa? Na ausência de registros fósseis de um ancestral direto dos metazoários, desvendar a sua origem representa um desafio para os zoólogos. Com o desenvolvimento recente de técnicas moleculares de datação, estima-se que os primeiros metazoários tenham surgido de 600 a 900 milhões de anos atrás, provavelmente no fundo dos oceanos. Os primeiros fósseis que podem representar os metazoários aparecem no sul da Austrália. Esses fósseis são interpretados como esponjas iniciais e foram encontrados em rochas datadas em 665 milhões de anos atrás. Existem algumas hipóteses para o surgimento dos metazoários. Na hipótese colonial, os metazoários teriam surgido a partir de organismos protoctistas ancestrais. Sugere-se nessa hipótese que a célula única dos protoctistas é homóloga às diversas células dos metazoários. O que significa uma característica homóloga? Do ponto de vista evolutivo, homólogas são características similares em organismos diferentes, porque foram herdadas de um ancestral comum, que também tinha essa característica. Assim, segundo essa teoria, os metazoários teriam originado a partir de uma colônia de células protoctistas que acabaram se especializando para desempenhar funções diferenciadas. A hipótese colonial é a mais aceita atualmente, pois tem algumas evidências que a corroboram, como a existência de metazoários com células bem semelhantes aos possíveis ancestrais e também aos protoctistas atuais. Um exemplo é a semelhança entre os coanoflagelados, os protoctistas que nós vimos na aula anterior, e os coanócitos, que são células dos poríferos. São os tipos mais simples de metazoários, os poríferos. Observem que as duas células são flageladas e possuem um colarinho semelhante envolvendo o flagelo. De acordo com a hipótese da celularização, também conhecida como teoria sincicial, os metazoários teriam se originado de uma única célula protoctista. Sugere-se que nessa única célula houve o surgimento de novas paredes celulares e a divisão interna do citoplasma, dando origem a uma massa multicelular. As evidências dessa hipótese se encontram nos protoctistas ciliados atuais, como o gênero Paramecium. Esses ciliados, geralmente de grande tamanho, apresentam mais de um núcleo. Na teoria, o aparecimento de paredes internas levaria à formação de novas células, cada uma contendo um desses núcleos. Segundo essa hipótese, os primeiros metazoários seriam semelhantes aos plateumintos atuais, com hábito de vida bentônico e habitando os fundos marinhos primitivos.
principal problema dessa hipótese é que se o primeiro animal fosse realmente um organismo com características semelhantes às dos plateumintos, deveria ocorrer uma regressão para que surgissem os animais estruturalmente mais simples, como os poríferos e quinidários. A hipótese simbiótica sugere que o primeiro metazoário teria se originado pela simbiose de células de diferentes organismos protistas, como algas e protozoários. Assim como a hipótese colonial, a hipótese simbiótica estabelece uma homologia entre as diferentes células protoctistas e as diversas células dos metazoários. No entanto, a origem dos metazoários por essa hipótese não pode ser explicada geneticamente. Nessa última hipótese que vamos ver, alguns zoólogos defendem a ideia de que cada grupo de metazoários teria surgido de forma independente, pelo menos 3 vezes, a partir de grupos distintos de ancestrais protoctistas. Essa teoria é chamada de independente ou polifilética. Segundo esses pesquisadores, os poríferos teriam surgido a partir de uma colônia de zooflagelados, como explica a teoria colonial. Os quinidários teriam surgido a partir de uma colônia de protozoários ameboides, como também explica a teoria colonial. E os demais metazoários teriam surgido a partir de um ciliado multinucleado, como explica a teoria da celularização ou sincicial. Não existe até o momento um consenso na comunidade científica quanto à origem dos metazoários. Essa questão ainda é alvo de muitos debates e o desenvolvimento de técnicas moleculares talvez seja a chave para a sua solução. Vamos falar agora sobre o filo Porífera. O filo Porífera abrange aqueles animais fascinantes conhecidos como esponjas. O nome Porífera significa portador de poros. As esponjas são animais pluricelulares sésseis, ou seja, não possuem mecanismos de mobilidade, vivem fixos, geralmente associados a um substrato, como rochas ou mesmo solo. Atualmente, há cerca de 9.000 espécies vivas de esponjas descritas. E com exceção de 220 espécies dulcícolas, todas essas estão restritas aos ambientes marinhos. Para vocês terem ideia da diversidade desses animais, por ano são descritas em média 60 novas espécies de esponjas. E algumas estimativas sugerem que menos da metade das espécies vivas foi descrita até hoje. As esponjas apresentam quase todas as cores imagináveis, incluindo tonalidades brilhantes de lilás, azul, amarelo e branco. Em muitas espécies, são as bactérias ou algas simbióticas que conferem coloração aos corpos das esponjas, que são seus hospedeiros. Quanto à morfologia desses animais, as esponjas menores e simples apresentam simetria radial, enquanto a maioria é assimétrica. A simetria radial é aquela que, se dividirmos o corpo do animal em várias fatias em um eixo longitudinal, elas serão iguais. Esse tipo de simetria é frequentemente verificado em animais sésseis. Os poríferos são seres de estrutura extremamente simples, não apresentam um sistema nervoso ou organização tecidual. Observem essa figura da morfologia de uma esponja. A organização corporal das esponjas é constituída por uma camada de células na superfície externa, que é chamada de pinacoderme. As células que compõem a pinacoderme são chamadas de pinacócitos. São células achatadas, não ciliadas, também conhecida como células do pavimento. São responsáveis por secretar um material para a fixação da esponja no ambiente. A pinacoderme é perfurada por diminutos orifícios, conhecidos como óstios, que são também chamados de poros das esponjas. Os óstios são formados por células chamadas de porócitos. Essas células são cilíndricas ou achatadas e são contráteis, podendo abrir e fechar o poro, regulando o diâmetro dos óstios.
A superfície interna da esponja é chamada de coanoderme e é composta por células flageladas conhecidas como coanócitos. Os coanócitos possuem uma característica morfológica que os define, que é a presença de uma estrutura semelhante a um colarinho que circunda o flagelo. Os coanócitos são responsáveis por criar as correntes que fazem a água circular através da esponja. Além disso, capturam e fagocitam as partículas alimentares que são trazidas pela água. Entre a pinacoderme e a coanoderme está o mesoílo, que é uma matriz gelatinosa que contém fibras de colágeno, espículas, que são estruturas de sustentação, formadas de sílica ou carbonato de cálcio. No mesoílo estão presentes várias células de tipos diferentes. A maioria dessas células é capaz de transformar-se de um tipo em outro, conforme a necessidade. A cavidade interna das esponjas é chamada de átrio ou esponjocele e o orifício de saída de água é chamado de ósculo. Aqui temos uma demonstração dos principais tipos de célula presentes nos porífera. Os arqueócitos, que também são conhecidos como amebócitos, são células com alta capacidade de se diferenciar para dar origem a praticamente qualquer um dos outros tipos celulares. Essas células grandes, extremamente móveis, também desempenham um papel significativo na digestão e no transporte dos alimentos. Elas contêm uma variedade de enzimas digestivas e podem aceitar o material fagocitado pelos coanócitos. Além disso, fagocitam materiais diretamente através da pinacoderme. Os porócitos, como já dissemos, são as células atravessadas por uma perfuração cônica. Essas perfurações formam os poros, que são responsáveis pela ligação do átrio com o meio externo. Os pinacócitos são células achatadas que revestem a camada exterior das esponjas. Os coanócitos, como nós já dissemos, são responsáveis por criar as correntes de água nas esponjas e fagocitar o alimento. Temos ainda as células chamadas de espongiócitos e colêncitos. Elas são responsáveis por produzir fibras e o colágeno de sustentação das esponjas, que é conhecido como espongina. Dependendo da organização do corpo, do átrio e das câmeras internas, as esponjas são classificadas em 3 tipos, da mais simples para a mais complexa, ascon, sícon e leucon. As esponjas de estrutura do tipo ascon são as mais simples, seu formato é de um tubo ou vaso fixado no substrato. Possuem um átrio único e o ósculo na extremidade superior. As esponjas do tipo sícon apresentam uma série de dobras na parede do corpo, formando os canais internos que desembocam no átrio. E as esponjas do tipo leucon apresentam a organização mais complexa e são formadas por um intrincado sistema de canais e câmaras. Como foi dito, as esponjas não possuem órgãos ou sistemas complexos. Sua nutrição, excreção e as trocas gasosas são realizadas a partir do que chamamos de sistema aquífero, que é um sistema de canais hídricos presente nos poríferos. Nesse sistema, a água entra no interior da esponja continuamente pelos ósteos, ou poros, e é levada pela coanoderme por ação do batimento dos flagelos dos coanócitos, saindo então pelo ósculo. A nutrição das esponjas ocorre por filtração. As partículas alimentares microscópicas, compostas principalmente por plâncton e bactérias, são trazidas pela água e fagocitadas pelos coanócitos e arqueócitos. No caso da fagocitose pelos arqueócitos, a digestão ocorre no vacúolo digestivo, formado no momento da captura. No caso da captura pelos coanócitos, as partículas alimentares são parcialmente digeridas ainda nessa célula e depois passadas rapidamente para um arqueócito no mesoílo para a digestão final.
Nos dois casos, a mobilidade das células do mesohilo assegura o transporte dos nutrientes por todo o corpo da esponja. A excreção das esponjas é feita por difusão simples, ou seja, os detritos orgânicos são eliminados do interior celular mais concentrado diretamente para a água, o meio menos concentrado. A respiração é aeróbia. O oxigênio penetra na esponja dissolvido na água. Cada célula efetua com o meio trocas gasosas também por difusão. O gás carbônico produzido sai para o exterior também dissolvido na água. As esponjas produzem o maior e mais diverso armazém de metabólitos secundários entre todos os filos de animais. Compostos que têm a função de deter predadores, evitar incrustações na superfície da esponja, filtrar a radiação ultravioleta e nutrir seus parceiros simbióticos. Alguns desses compostos têm sido utilizados pelo homem para diversas finalidades importantes, como na fabricação de fármacos. No material disponível no ambiente virtual de aprendizagem, há uma cartilha sobre as esponjas e tem vários exemplos. Não esqueçam de dar uma olhada. Todas as esponjas são capazes de realizar reprodução sexuada e vários tipos de processos assexuados também são comuns. A reprodução assexuada nas esponjas se dá por regeneração, brotamento ou gemulação. No processo de regeneração, fragmentos são desprendidos e suas células se reorganizam, de modo que ocorre a regeneração de novos espécimes de adultos viáveis, fixando-se a um substrato. No processo de reprodução por brotamento, há a formação de um broto a partir da esponja-mãe. Os brotos podem se separar, constituindo novos animais. O processo de gemulação é mais comum em esponjas dulcícolas. Consiste na produção de gêmulas, que são estruturas esféricas pequenas, compostas por arqueócitos envolvidos por uma membrana grossa e resistente. As gêmulas são capazes de resistir à falta de água durante uma estação seca prolongada, até que retornem às condições de umidades favoráveis. Quando os arqueócitos se libertam do envoltório e originam uma nova esponja. Na reprodução sexuada, algumas espécies são hermafroditas ou monóicas, isto é, o mesmo indivíduo forma gametas masculinos e femininos, enquanto outras são dioicas, isto é, os indivíduos apresentam sexos separados. Tanto os óvulos como os espermatozoides se formam a partir dos amebócitos ou arqueócitos. Os espermatozoides são liberados na água, enquanto os óvulos ficam presos à parede do corpo da esponja. Os espermatozoides nadam ativamente para dentro do átrio da esponja fêmea, onde penetram na parede do corpo e fecundam o óvulo ali presente. O zigoto é formado no mesohilo e se desenvolve, originando uma pequena bola de células flageladas, que se transforma em uma larva ciliada nadante, que é liberada para o meio externo pelo ósculo. Após certo período, a larva se fixa a um substrato e se desenvolve para a forma adulta. A classificação dos porífera, até recentemente, incluía 3 classes: calcária, hexactinélida e demosponja. A classificação se encontra no caderno didático da nossa disciplina. Atualmente, com estudos de filogenética molecular, foi incluída uma nova classe no filo porífera, a homoscleromorfa. No nosso ambiente virtual de aprendizagem, deixarei um material com essa classificação atualizada para vocês estudarem. A classe calcária, como o nome já diz, inclui as esponjas calcárias. O esqueleto dessas esponjas é formado por espículas de carbonato de cálcio. Nessa classe, existem espécies com estrutura corporal asconoide, ciconoide e leuconoide. Todas vivem em hábitats marinhos e em profundidades rasas. Atualmente, existem cerca de 685 espécies descritas.
A classe hexactinélida são as chamadas esponjas de vidro. São chamadas assim porque seu esqueleto é formado por espículas de sílica, o mesmo material que compõe as fibras de vidro. Apresentam as formas ciconoide e leuconoide. Seu hábitat é exclusivamente marinho. Essas esponjas, em sua maioria, vivem em águas profundas e sua diversidade máxima é encontrada em profundidades de 300 a 600 metros. São descritas cerca de 690 espécies. Muitas dessas espécies abrigam comunidades microbianas dentro de seu corpo. A classe Demospongia é a classe mais diversa dos porífera e abrange as chamadas demosponjas. Essas esponjas possuem esqueleto formado por espículas de sílica e de fibras de espongina. Sua estrutura corporal predominante é a leuconoide. São esponjas que vivem na água doce e também em ambientes marinhos, habitando todas as profundidades. Existem cerca de 7.400 espécies descritas, representando 90% da diversidade do filo porífera. A classe Homoscleromorpha foi proposta recentemente e são um grupo considerado monofilético, ou seja, esse grupo contém todos os descendentes de um mesmo ancestral. Nessa classe, as espículas, na maioria das vezes, estão ausentes e, quando estão presentes, são pequenas, simples e formadas de sílica. Existem cerca de 85 espécies descritas, todas marinhas, habitando grandes profundidades. Vamos dar início agora aos filos Cnidaria e Ctenófora. Os animais desses dois filos são, em sua maioria, marinhos e possuem simetria radial. Como já dissemos, são considerados de simetria radial aqueles animais que, quando o corpo é dividido em vários raios ou fatias, serão encontradas as mesmas estruturas e formas em todas essas divisões. A simetria radial é considerada uma adaptação à existência séssil. Devido a essa simetria, animais que vivem fixos e não têm mobilidade podem ter o mesmo contato com o ambiente em todas as direções, facilitando assim a captura de alimento e a defesa de predadores. Os Cnidaria e Ctenóforos são os primeiros animais a apresentarem organização tecidual, ou seja, ao contrário dos poríferos, eles já apresentam algum tipo de epitélio, ainda que simples. Um epitélio é um tecido composto por uma ou mais camadas celulares e essas células estão ligadas por meio de zonas de aderência. Os epitélios têm função de revestir as cavidades do corpo e a superfície exterior do animal. O aparecimento dos epitélios permitiu um maior controle e independência do meio interno com relação ao meio externo, possibilitando a evolução de outros tecidos com funções cada vez mais específicas. Outra característica desses dois filos é que são animais diblásticos. O que isso significa? Animais diblásticos são aqueles que possuem dois folhetos embrionários, o ectoderma, que reveste a superfície externa do animal, e o endoderma, que reveste a cavidade interna. Esses filos, diferentemente dos poríferos, já apresentam uma cavidade gástrica, onde ocorre a digestão extracelular. Então, pessoal, sobre o filo Cnidaria. Os representantes do filo Cnidaria são as águas-vivas, anêmonas do mar e hidras. Existem descritas cerca de 13.400 espécies de cnidários atuais. A maioria deles habita ambientes marinhos, mas existem algumas espécies de água doce. Possuem o corpo gelatinoso. Nos animais do filo Cnidaria, há a presença de estruturas exclusivas desse filo, denominadas cnidas ou nematocistos. Os nematocistos são estruturas tubulares que possuem um longo filamento por onde eliminam uma substância urticante quando são estimulados. Isso explica porque nossa pele se queima ao entrar em contato com águas vivas.
Os nematocistos estão localizados dentro de uma célula chamada quinidócitos, onde ele é produzido. Um quinidócito é composto por um cílio sensível ao contato, chamado de quinidocílio, e uma cápsula contendo o nematocisto. O estímulo do quinidocílio por um predador, por exemplo, promove um aumento abrupto da pressão osmótica no interior do nematocisto e ocorre a sua expulsão, que em contato com a pele de outro animal elimina uma substância urticante. Os nematocistos são úteis na captura de presas e na defesa dos quinidários. Os quinidários possuem musculatura formada por células mioepiteliais. O sistema nervoso desses animais é intraepitelial e difuso, concentrado em anéis nervosos, ou seja, o sistema nervoso está espalhado por todo o corpo através de neurônios e sinapses e não tem um centro controlador como os animais mais complexos possuem o sistema nervoso central. Os quinidários apresentam um sistema digestório incompleto, constituído por uma cavidade gastrovascular dotada de uma única abertura. Esse local serve tanto para a entrada de alimentos como para a saída de dejetos e é revestido por um tecido denominado gastroderme. Quase todos os quinidários são carnívoros e se alimentam de pequenos crustáceos e peixes. O contato com os tentáculos desencadeia uma descarga de nematocistos, que paralisam a presa. Os tentáculos então puxam o animal capturado em direção à boca e introduzem na cavidade digestiva, onde são fracionados por ação das enzimas, sendo os nutrientes distribuídos por todas as partes do corpo por meio das células, por difusão. A respiração, excreção e circulação dos quinidários não possuem sistema especializado. E assim como nos poríferos, ocorrem por difusão, ou seja, os nutrientes, os gases e as substâncias a serem excretadas são difundidas diretamente entre cada célula e o meio ambiente. Esses animais possuem células especializadas, células epiteliais, digestivas, musculares, nervosas e sensoriais. Como já dissemos, os quinidários são diblásticos e apresentam simetria radial. Geralmente encontramos um anel de tentáculos circundando o corpo, que pode coletar alimentos de qualquer direção. A parede do corpo dos quinidários é formada por dois epitélios, a epiderme externa e a gastroderme. Entre esses dois epitélios está localizada uma camada gelatinosa, chamada de mesogleia. Basicamente, existem dois tipos morfológicos de quinidários, a forma medusoide e a forma polipoide. Uma mesma espécie pode apresentar ambas as formas em diferentes fases do seu ciclo de vida, ou apenas uma das formas por toda a vida. A forma medusoide dos quinidários é pelágica, ou seja, não se fixa a um substrato e se locomove ativamente por um mecanismo denominado jato-propulsão, em que as bordas do corpo se contraem e a água acumulada na fase oral da medusa é expulsa em jato, provocando o deslocamento do animal no sentido oposto. Medusas apresentam um corpo gelatinoso, em formato que lembra um guarda-chuva. Possuem tentáculos longos que são distribuídos ao redor da boca e nas bordas do corpo. Algumas medusas são microscópicas, mas há espécies muito grandes, cujos tentáculos chegam a atingir vários metros de comprimento. Como exemplo dessa forma de quinidários, podemos citar as águas-vivas. A forma polipoide é sessile, ou seja, está sempre fixa a um substrato que pode ser uma rocha ou mesmo solo marinho. Tem corpo tubular, com a extremidade inferior fechada, por onde o animal se fixa ao substrato. A outra extremidade é aberta e nela há uma boca, geralmente circundada por tentáculos. As formas polipoides podem viver isoladas ou em colônias. São exemplos dessa forma as hidras e anêmonas. Os quinidários podem apresentar reprodução assexuada e sexuada.
A reprodução assexuada ocorre por brotamento e é realizada pela forma polipóide. Na superfície do corpo desses animais existem brotos que, ao se desenvolverem, desprendem-se e originam novos indivíduos. Em certas espécies coloniais de pólipos, os brotos permanecem presos ao animal original, formando grandes estruturas rochosas conhecidas como recifes de corais. A reprodução sexuada é possível graças à existência de cnidários dioicos, ou seja, com sexos separados, ou monóicos, ou seja, com os dois sexos no mesmo indivíduo. Nesse tipo de reprodução, há a formação de gametas masculinos e femininos. O cnidário macho libera seus espermatozoides na água, que fecundam o óvulo presente na superfície corporal do cnidário fêmea. Porém, o mais comum é os gametas se encontrarem na água, ocorrendo a fecundação externa. Os zigotos se desenvolvem em um indivíduo jovem. Nesse caso, o desenvolvimento do embrião é direto, não passando pelo estágio de larvas. A reprodução direta ocorre em hidras. Nas medusas, a reprodução sexuada ocorre de forma indireta. A fecundação dá origem a uma larva ciliada chamada plânula. Essa larva nada livremente até se fixar em qualquer objeto submerso, crescendo e se transformando num pequeno pólipo, que se reproduz assexuadamente por brotamento, dando origem a uma nova colônia. Os cnidários podem também realizar um tipo especial de reprodução chamado de alternância de gerações. Nesse caso, o animal irá alternar uma fase de pólipo e outra de medusa, realizando tanto a reprodução sexuada quanto assexuada. Na fase assexuada, os pólipos sofrem estrobilização, que é quando o corpo do animal se divide transversalmente em discos, formando um indivíduo que dará origem a várias medusas. Os pólipos também podem dar origem a medusas por metamorfose. As medusas geradas, por sua vez, realizam produção sexuada, dando origem a larvas plânulas, que se tornarão novos pólipos. Em relação à classificação do filo Cnidaria, a classe Hydrozoa apresenta espécies de forma tanto polipóides quanto medusoides, e a maioria apresenta ambas as formas em alguma fase do seu ciclo. Há espécies marinhas e dulcícolas. Atualmente, são descritas cerca de 3.200 espécies de hidrozoários. As formas polipóides dessa classe, em sua maioria, vivem em colônias e podem possuir uma cutícula quitinosa de carbonato de cálcio. A reprodução ocorre sexuadamente com sexos separados e fecundação externa. Nesses casos, o embrião se torna mais tarde um pequeno pólipo. Ainda há a reprodução assexuada por brotamento. A alternância de gerações ocorre na maioria dos gêneros. Na classe Scyphozoa são descritas cerca de 200 espécies. O hábitat desses animais é exclusivamente marinho. A reprodução ocorre principalmente por alternância de gerações. O pólipo dá origem por estrobilização a medusas jovens, denominadas éfiras. E essas medusas, posteriormente, se reproduzem sexuadamente, desenvolvendo uma larva que se transforma na forma polipóide, fechando então esse ciclo. As formas medusoides da classe Scyphozoa são de cores variadas, as verdadeiras águas-vivas, frequentemente vistas em nosso litoral. Podem atingir tamanhos consideráveis, como é o caso da água-viva juba de leão, que alcança até 2 metros de diâmetro. Os pólipos são pequenos e correspondem à fase assexuada, que é pouco duradoura. Na classe Anthozoa, são descritas cerca de 6.500 espécies. O hábitat dos anthozoários é exclusivamente marinho. As formas corporais são exclusivamente polipóides, podendo viver em colônias ou de forma solitária. A reprodução desses animais pode ser sexuada
ou assexuada, mas não ocorre alternância de gerações. O principal representante desse grupo é a anêmona do mar, um animal cilíndrico cuja base é fixa em algum substrato. Na extremidade oposta fica a boca, rodeada por tentáculos flexíveis. Os corais também pertencem a essa classe. Eles são colônias de pólipos que podem conter até 100.000 indivíduos. Por isso, os corais são caracterizados pela elevada biodiversidade. A classe Cubozoa é pouco estudada e são descritas pouco mais de 20 espécies. O hábitat desses animais é exclusivamente marinho. Ocorrem as duas formas corporais, polipóide e medusoide. Na reprodução assexuada, cada pólipo forma uma única medusa por metamorfose completa. Não há estrobilização. Os cubozoários são conhecidos por serem extremamente tóxicos. O representante mais conhecido desses animais é a vespa do mar, o animal com o veneno mais letal do mundo. Ele habita os mares da Austrália e acredita-se que a toxina de apenas um indivíduo seja capaz de matar 60 homens adultos. Pessoal, vamos falar agora sobre o filo Quitenófora. Os quitenóforos são conhecidos como águas-vivas de pente ou carambolas do mar. Atualmente, existem cerca de 100 espécies descritas, mas provavelmente há muitas formas ainda não descobertas de águas profundas. Os quitenóforos têm algumas semelhanças com os quinidários. Como já dissemos, são animais que possuem simetria radial e corpo gelatinoso, mas também apresentam algumas diferenças fundamentais. Ao contrário dos quinidários, os quitenóforos são monomórficos durante todo o seu ciclo de vida, ou seja, eles não apresentam mais de uma forma corporal. Não formam colônias e não têm qualquer indício de um estágio sessile fixo. O hábitat desses animais é exclusivamente marinho, podendo ser encontrados em ambientes polares e tropicais e em qualquer profundidade. Esses organismos possuem formas esféricas, variam bastante no tamanho, podendo chegar a mais de 1 metro. O sistema nervoso, assim como nos quinidários, é formado por uma rede difusa. Os quitenóforos possuem uma cavidade gastrovascular com ramificações complexas, que terminam em 2 poros anais. A digestão ocorre de maneira extra e intracelular, e o que não pode ser digerido sai através dos poros anais. Na camada de células mais externa dos tentáculos, estão presentes células bem específicas desse filo, denominadas de coloblastos. Essas células liberam uma substância aderente bastante importante na captura de presas. Outra característica marcante dos quitenóforos é a presença de 8 placas ciliadas, denominadas pentes, e que auxiliam na locomoção. A reprodução desses animais pode ocorrer de forma assexuada por regeneração e também de forma sexuada. A maioria dos organismos desse filo são monóicas, ou seja, o mesmo indivíduo produz gametas femininos e masculinos. Os gametas são liberados na água, ocorrendo a fecundação externa e o desenvolvimento do estágio larval denominado cidipídio, que já é semelhante ao organismo adulto. Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Aguardo vocês no próximo encontro presencial para darmos continuidade aos nossos estudos. Abraço e até mais!